Tá tudo bem ou tá tudo ótimo? Que maravilha! O meu pastor Jairo orou poderosamente. Eu estava entrando na igreja e ele estava saindo. Eu entrei por uma porta e ele saiu pela outra. Aí, em 94 para 95, terminou o ministério dele e eu estava entrando, quase que eu ia ser batizado por ele. Mas aí em janeiro, a Verinha entra com o pastor Ivanildo. E ele me batiza no dia 28 de maio. Já tem 30 anos que eu sou batizado. Então, eu sempre vejo aqui rostos conhecidos. Eu amo estar aqui com vocês. E nessa busca pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo e também por crescimento espiritual, nós estamos sempre, sempre crescendo, não é? Deixa eu ver quem é que está aqui no YouTube. Nós temos aqui a Tânia, a Verônica, a Midian, a Carol, o Anderson, a Érica. Quem mais? A Alda, a Cleia, a Giovannini, você está aqui, que coisa boa. A Silva, Nira, sejam todos bem-vindos. Não saia dessa reunião sem deixar o teu joinha, tá bom? Se você quiser compartilhar essa mensagem, também tem a palavra bem grande aí, ó, compartilhar. Aí você manda essa mensagem para quem você quiser, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui junto conosco mais uma terça-feira. Queridos, a gente estava estudando sobre o livro de Êxodo, né, nesse último trimestre passado, e a intercessão, ela sempre me chamou a atenção. E a gente olhou o Êxodo de uma forma diferenciada dessa vez, nesse último trimestre. E eu olhando para Moisés e vendo o privilégio dele estar na presença do Senhor constantemente, e isso me deixou assim, eu quero isso também. Mas ao mesmo tempo me deixou triste em ver que a nação escolhida, o povo exclusivo de Deus, eles se contentavam em não ser intercessores, em não estar na presença do Senhor. Eles fazem um acordo com Moisés, diz: Moisés, vai lá e fala com ele. A gente não vai. Poxa, como é que você tem uma oportunidade dessa, de estar na presença do Senhor, de querer todos os dias ter esse contato? Moisés armou uma tenda do encontro fora do acampamento. Sabe como a gente faz nas igrejas da gente, um cantinho de oração na semana de oração? Vai lá, conversa com Deus. E ninguém ia. Só quem ia era Moisés. E isso me deixou triste no estudo. E eu disse, meu Deus, eu quero ser como Moisés, mas eu quero que o meu povo também seja como Moisés. Eu quero que todas as pessoas que me sigam também queiram isso, também queiram estar na presença do Senhor. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, no verso 10, me diz algo bem impactante, e eu vou ler é, na linguagem de hoje, porque ela amplia esse versículo, para que a gente entenda, naquele momento em que o povo se corrompe. Moisés estava demorando, já 40 dias e nada, então o povo diz, a gente tem que continuar a caminhada, então vamos montar aqui um Deus, pressionar o Arão, e aí eles começaram a idolatria, e Deus ficou irado com isso. Então, no capítulo 32, no versículo 10, na linguagem de hoje, diz assim: Agora não tente me impedir, pois eu vou descarregar a minha ira sobre esta gente, vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Em algumas versões, diz assim: Agora saia da minha frente, na Bíblia Viva. E outra versão diz assim: Me deixe sozinho agora. E na linguagem de hoje, não tente me impedir. Meu Deus, que força é essa de um intercessor? Ele pede para que Moisés saia da frente, porque ele vai destruir o povo. Mas Moisés não obedece a Deus. Olha que atrevido. E Moisés se coloca em oração pelo povo. Ele se coloca como intercessor, e isso faz uma diferença tremenda. E Moisés passa o tempo todo no deserto contendo a ira de Deus. Porque o povo, que o povo ia desobedecer, ele já sabia disso. Porque era um povo idólatra.
que estava aprendendo a adorar o Deus vivo, que estava acostumado no mundão, como nós conhecemos muita gente assim, não é? Então, a tarefa de Moisés era interceder o tempo todo. A gente vê lá em Êxodo capítulo 17, quando Moisés faz uma estratégia de guerra que ninguém nunca tinha visto. Ele pede a Josué que vá lutar contra os amalequitas. E ele diz: Você vai para lá e eu vou subir ao monte para orar. Ora, eu ia dizer assim: Oxe, venha conosco. Que conversa é essa? Quando foi que a gente saiu sem você? Eu não vou para a guerra sem você, não. Como é que eu vou sair sem meu intercessor? Mas não, Josué obedece tranquilamente, enquanto Moisés sobe para um monte para orar e leva Arão e Ur. Juntou três pessoas para interceder. Sempre que a gente vai interceder, a gente precisa, né, de gente que nos ajude, que pessoas que têm o mesmo pensamento. Então foram os três. Então, quando os braços de Moisés eram erguidos, o povo ganhava. Quando os braços de Moisés se cansavam e ia baixando, os amalequitas ganhavam. Então os amigos tiveram uma ideia: vamos segurar os braços dele. Botaram ele sentado numa pedra e cada um ficou com um braço dele. Então não tinha como perder agora, porque os braços ficaram erguidos. Sabe? Tem alguns líderes de igreja que eles pensam que estão com a igreja toda em ordem, porque eles estão fazendo os programas bem certinho, eles estão alcançando os alvos, tudo que a missão manda eles estão fazendo, e eles pensam que a igreja está de pé por causa disso. Mas tem aquela irmãzinha lá do último banco, aquela que não tem cargo nenhum. Ela se chama intercessora. Ela sustenta a igreja todo dia de pé. E você nem percebe que é através das orações dela que ela está de pé. Quem estava lá na guerra pensava que era porque Josué era forte, que o exército era grande, porque eles estavam vencendo. Era porque tinha gente lá no monte. Ele estava vencendo porque tinha três pessoas lá no monte intercedendo. Era só por causa disso, não era pela força, não, porque o povo de Israel nem sabia lutar. Eles eram pastores, eles eram agricultores, eles cuidavam de animais. Eles não eram homens de guerra. Mas, no entanto, eles estavam vencendo, por quê? Porque tinha intercessores que estavam orando por eles. Então, o intercessor tem uma parte fundamental no ministério da pregação do evangelho. Até mesmo para sabermos onde pregarmos, nós temos que passar pela intercessão. Os intercessores deveriam ser as pessoas consultadas na igreja. Sabe, nós vamos fazer um evangelismo. Já passou pela mão dos intercessores? Não. Então a gente não vai fazer nada. Pega a pauta da missão, manda para os intercessores e diz assim: orem por isso aqui. Vocês acham que a gente deve avançar ou não? Ou não foi assim durante todo o povo, a vida do povo de Israel? Eles não saíam para uma guerra sem antes consultar a Deus, sem antes orarem para saber qual era a direção. Então nós precisamos ter esta consciência da importância do intercessor na igreja, na minha casa, no meu trabalho, onde nós formos, nós precisamos entender que a, a presença de um intercessor faz toda a diferença. Não estou falando de quem ora. Orar é universal, todo mundo pode orar. Intercessores são alguns que Deus chama para ficar na brecha. Enquanto o mundo está caindo, tem alguém ali de joelhos sustentando tudo. Quando a gente vê lá em Gênesis, eu gosto muito desse capítulo de Gênesis, da destruição de Sodoma e Gomorra, não pela destruição, eu gosto do antes. No capítulo 18 de Gênesis, no versículo 16 e 17, os anjos vão visitar Abraão e Sara. Na verdade, a Bíblia não diz que são anjos, diz que os homens e foram lá visitar. Nós cremos que Jesus Cristo estava ali. Muitas vezes a gente vê Jesus somente depois do nascimento. Mas Jesus é eterno, ele estava em toda a história, ele estava na criação e ele estava por todo o mover do povo de Deus. Então diz que aqueles anjos ou homens, e diz até mesmo o Senhor falou. E diz assim, o Senhor, no versículo 16 e 17, diz assim:
Eu conto para Abraão ou não? Que coisa linda. Ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele disse: Eu digo a ele, porque ele sabia que Abraão ia interceder. E Deus queria destruir Sodoma e Gomorra porque já estava, a conta já estava, não tinha mais o que fazer por Sodoma e Gomorra. Deus tinha dado muito tempo para eles. Aí, quando ele vai destruir Sodoma, que ele dá as costas para Abraão e vai caminhando com Abraão, ele diz: Eu conto ou não, meu amigo? E ele resolve contar. Por quê? Porque lá no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, diz que Deus não faz nada sem antes revelar. Então ele mesmo se pega da palavra dele e ele conta para Abraão. Aí a gente já sabe da história. Aí Abraão começa a interceder. Abraão diz: Você vai matar o justo com o ímpio? E se tiverem 50 lá? Aí Deus diz: Eu vou poupar. E se tiverem 45? E ele vai baixando a conta. Porque ele sabia que a família dele estava ali dentro. E aí ele vai baixando a conta. E se tiver 30? E se tiver 20? Até que ele chega a 10, né? Eles não vão te perturbar mais. Mas se tiver 10, você destrói? Aí Deus diz: Não, por amor aos 10 eu não vou destruir. Infelizmente, em Sodoma não tinha 10 e teve que ser destruída. Agora me diga por que Deus não destrói esse mundo? Tem mais de 10 ou não? Ele precisa tirar você daqui de dentro. Enquanto você estiver aqui, ele não destrói. A gente, a gente muitas vezes não entende porque muitos santos estão descansando e outros estão sendo preparados, estão sendo selados. Quando Deus for tirar o povo dele aqui, aí não tem mais quem interceda, né? Aí a destruição vai vir com certeza. Então, o intercessor, ele tem um papel muito importante, muito importante. Ele vai fazer a diferença no nosso mundo espiritual. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: Clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Deus está dizendo que quer anunciar coisas grandes, e ele vai dizer isso a quem? Aos que clamarem a ele, clama a mim. E quem é que clama? Não estou falando de oração, estou falando de clamor, porque eu aprendi com o Espírito Santo que a gente precisa aprender a clamar, porque o Espírito Santo ele não ora, ele clama. Ou você não sabe o que é gemidos inexprimíveis? Uma pessoa que está gemendo, ela está clamando ao Senhor. Então o Espírito ora assim, o Espírito é intercessor. E se eu tenho um espírito intercessor dentro de mim, naturalmente eu vou me tornar um intercessor. Então, com a posição de intercessor, eu vou fazer a diferença na minha casa, na minha igreja, onde eu for. E o intercessor, ele tem um papel meio que escondido. Ele não aparece lá na frente da igreja. Ninguém é, passa pela comissão cargo intercessor. Mas ele tem uma peça, ele é uma peça fundamental para que a igreja permaneça de pé. Até Jesus precisou de intercessor. No seu maior momento de crise, quando ele estava com medo da morte, ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Ele poderia ter subido só, ele sempre orou só. Todas as madrugadas você vai ver Jesus saindo, na Bíblia registra isso, e ele ia para seu momento de solidão de oração. Mas quando ele mais precisou, ele chamou três intercessores. Ele chamou Pedro, Tiago e João no Getsemane. E ele disse: Fica aqui comigo, que a minha alma está profundamente triste. Orem comigo. E ele vai, se ajoelha e ora. E o que é que os intercessores fazem? Dorme. Por isso que a gente não recebe o poder de Jesus, porque a gente não ora junto com ele, porque ele continua do mesmo jeito, intercedendo por nós. E você poderia se juntar com ele na intercessão. Mas o que é que você faz? Dorme. Toda madrugada você escolhe o quê? Dormir. A maioria escolhe dormir. Nós que estamos aqui escolhemos estar acordados, orando junto com Jesus. Mas muita gente escolhe dormir.
Ali Jesus foi confortado por anjos. Aquela intercessão foi tão poderosa que anjos desceram para confortar ele. Ele recebeu a visita de Moisés, de Elias, ali ele foi confortado, vai dar certo, você vai vencer. Eu já passei pela morte, eu sei como é, eu já subi vivo para o céu. É real isso aqui, você vai vir para cá. Fica tranquilo, você vai ter forças para isso. Então, quando chega a madrugada, acorda todo mundo, já é dia, os soldados vêm pegar os prisioneiros, então o que é que Jesus faz? Ele estende os braços para ser preso. E os que estavam dormindo, o que é que faz? Se acorda doido do juízo, porque quem não ora é totalmente desorientado. Uma pessoa que não ora, ela não sabe como se posicionar. Ela não sabe que atitude ela tem que tomar. Por quê? Porque ela não orou, ela não foi orientada por Deus. Então Pedro, João e Tiago se levantam doido do juízo. Que é isso? O que é que está acontecendo? E Pedro saca de uma espada e tenta resolver da forma que ele acha que é correta. A carne dele estava falando. Por quê? Porque ele não estava em oração, não estava em intercessão. Então, existem muitas pessoas no nosso meio que estão agindo pela carne, porque não estavam em intercessão. Acham que devem fazer isso. Ah, porque eu acho. Você acha? Eu que não sou doido de tomar nenhuma decisão que eu não tenha certeza que foi Deus que me indicou. Eu não vou fazer nenhuma, eu não vou nem me mexer enquanto o Senhor não me orientar. Rogério, faça isso. Diga isso. Fique calado. Mas quem não intercede são pessoas que ficam sem saber o que está acontecendo e se desesperam. E diante de um casamento se acabando, elas não sabem como se comportar. E diante do desemprego, elas não sabem como orar. E quando o filho sai da igreja, elas ficam desesperadas. O intercessor ele nunca vai ficar desesperado. Ele tem informações privilegiadas. Ele sabe de tudo antes. Porque Deus já falou para ele no quarto de guerra dele. Então ele sai pleno. Jesus passava a madrugada em oração, você via Jesus descer agoniado. Os discípulos estavam lá embaixo tentando tirar um espírito imundo de uma criança que estava lá se revolvendo, tudo desesperado. Por quê? Porque eles não estavam na intercessão da madrugada. Jesus desce do monte e diz: O que é que está acontecendo? Aí o pai diz assim: Eu trouxe minha criança, mas eles não conseguem tirar o demônio deles. Aí Jesus diz: Isso aí só pode ser tirado com oração e jejum. Repreende discípulos. Agora imagina tu e eu. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, diz que Jesus agora se tornou intercessor para sempre. Ele acumulou agora uma função. Ele era salvador e agora ele é intercessor. O intercessor, ele nasce de uma grande dor. Eu já disse isso aqui a vocês. Todo intercessor, ele nasce de uma grande dor. Ele não nasce numa praia, deitado numa rede, bebendo água de coco. Ele nasce de uma grande dor. Doeu tanto em Jesus. Doeu tanto em Jesus que ele agora não pode parar um minuto de interceder, porque ele sabe o quanto dói em você. Então, quando ele intercede por você, ele intercede com todas as suas forças. Porque ele diz: Pai, eu sei o que ele está passando. Não é fácil viver ali, não. Você sabe, viver num mundo cheio de demônios. Para os outros planetas não caídos, deve ser muito fácil. Mas para nós, que acordamos na tentação e vamos dormir na tentação, não é fácil estar aqui. Por isso que a gente precisa da intercessão. E por isso Deus não colocou um qualquer intercessor, Deus colocou o próprio Jesus para interceder por nós. E o Espírito Santo, que também intercede por nós. Tem como você perder? Tem como algum problema te destruir? Um intercessor desse? Então, quando as pessoas dizem: eu não vou aguentar, só se teu intercessor for fraco. Quem é que está intercedendo por você? É uma imagem de gesso? Quem intercede por você? É tua mãe? É teu pai?
Quem intercede por você? Você confia em quem? E se fulano esqueceu de orar por você? Eu tenho certeza absoluta que meu Jesus orou por mim hoje. Eu tenho certeza que ele intercede por mim todos os dias. Porque eu me exponho a esse mundo, eu saio para trabalhar e o diabo tentando de tudo para me destruir enquanto eu estou longe. Mas eu nunca estou fora da presença de Deus. Você também não está. E por isso existe até uma teoria de que a vida é muito improvável. Nós temos muitas bactérias espalhadas pelo ar. Nós temos muitos vírus e diz que não se entende porque a gente consegue se adaptar a um mundo tão poluído. O ser humano poderia adoecer facilmente e poderia morrer rapidinho. Mas quem deu a vida foi o meu intercessor. Quem vai tirar a minha vida? O intercessor. Então tá tudo em paz. Nós somos protegidos por todos os lados. Eu gostaria de te convidar nesta manhã a ser um intercessor. Estou te desafiando a transformar as tuas orações em clamor. Eu teria muitas coisas para te ensinar como um intercessor, mas o nosso tempo é curto e a gente precisa tentar enxugar um pouco as nossas palavras. Mas já que eu estou te convidando para ser intercessor, eu preciso te dar alguns toques. A mãe é uma das principais intercessoras por seus filhos. Quem mais vai orar por teus filhos é você mesmo. Você pode pedir a oração da igreja toda, se você quiser, mas Deus vai ouvir a tua oração, porque Ele deu o teu filho para você cuidar. Ele te deu a herança dele. Então vamos supor que hoje eu não queira atender ninguém, mas de repente eu vejo no celular algumas ligações, eu vou tirando, não quero falar com ninguém. Mas ligaram da escola da minha menina. Você acha que eu atendo ou não? Eu vou atender, porque eu dei as minhas filhas para eles cuidarem. Então eu quero saber o que é que está acontecendo. Então Deus te deu esses filhos dele para você cuidar. Então quando você se ajoelha, Deus já presta atenção. Não é que ele vai negligenciar as outras orações. É porque a oração de uma mãe não é uma oração, é um clamor, é uma intercessão. É diferente de uma oração. Deus, obrigado por esse alimento. Entende? O intercessor, ele clama como o Espírito clama, tá? Com gemidos inexprimíveis. Você se coloca na brecha. Você precisa entender que essa dor que trouxe você para a intercessão vai ser o teu ministério. Porque todas as pessoas que têm essa mesma dor que você tem vão se aproximar de você. E você vai ficar brigando com Deus. Mas Deus, eu tenho esse mesmo problema e essa pessoa vem me pedir oração. É porque ninguém conhece melhor esse problema do que você que vive. Então você vai ser, sim, intercessor desse problema. Então, se você tem depressão, todo mundo que tem depressão vai buscar você, porque você sabe o que é isso. Se você tem crise financeira, todos os endividados vão te buscar em oração, porque você sabe o que foi que você errou para você estar vivendo essa vida e você vai dar os melhores conselhos para eles. Então, a nossa dor, ela se torna o nosso ministério, e a gente precisa entender isso. Vai orar, ora de forma individual. Tem gente que ora no atacado e quer que Deus atenda no varejo. Não existe isso. Nessa nova lição, nesse novo trimestre, estamos estudando sobre o livro de Josué. E a oração de Raabe me impactou. O pedido de Raabe me impactou quando diz lá em Josué capítulo 2, versículo 13. Ela diz: quando vocês vierem destruir Jericó, poupa meu pai, minha mãe, meus irmãos, homens, e minhas irmãs, que são as mulheres, e todas as famílias deles. Olha como ela é específica. Ela podia dizer assim: poupa a minha família. Senhor, assim, Senhor, poupa a minha família. Deus sabe quem você está pedindo, porque Deus é poderoso. Mas o universo, mas o diabo, mas os anjos, não sabem o que você disse. Que família? A tua mãe e teu pai ou a tua esposa e teus filhos? Então, quando Deus vai agir, aí ele vai dizer assim: mas ele pediu pela mãe ou ele pediu pela a esposa?
Aí Deus não pode dizer assim, não, é porque eu entendo. Não pode, porque Deus não se mete na vida de ninguém. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas quando a gente ora, o intercessor, ele dá autorização a Deus. Deus mexa na vida dessa pessoa. Porque quando Deus chegar na vida dessa pessoa, o diabo vai dizer assim, por que você está mexendo na vida dessa pessoa? Porque o Rogério me pediu. Estou atendendo o pedido do meu intercessor, Rogério. Entende? Então, assim, Deus queria destruir o povo de Israel. Mas Moisés não deixava. Moisés, ele é teu povo. As pessoas vão falar isso e isso de você. Então, Moisés se colocava na brecha. Então, você tem que se colocar na brecha e orar pelas pessoas. O próprio Jesus, lá em Lucas capítulo 22, 31 e 30, e 30 e 32, lá diz que Jesus orou especificamente por Pedro. Eles, Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês e eu orei por você. Olha que coisa linda. Ele foi individual, ele foi detalhista. Ele disse, eu orei por você, Pedro. Então você precisa orar por fulano. Diga o nome de fulano. Deus abençoe meus filhos. Não, ora por cada um, porque cada um tem uma necessidade diferente. Cita os nomes das pessoas, seja individual, seja um intercessor de verdade. Se você não é intercessor, quando você vai orar, em 2 minutos você não tem mais o que dizer a Deus. Mas se você for um intercessor, você tem uma lista de pessoas que você precisa apresentar uma a uma a Deus. Quando Deus faz você orar, ele te lembra de alguém. E ele diz: oxe, eu lembrei de Val agora. Vou orar por ela. Deus não diz assim, ora pela sala 57, por todos que estão lá. Não. Ele diz assim, ora pela Marcela, lá na Bahia. E eu vou e oro. Ele é específico. Ele me diz quem está precisando, entende? Então, seja específico também. Se levante como intercessor, faça a diferença na sua casa. Consagre o seu lar ao Senhor. Tem muitas brechas que foram abertas. Talvez não por você, mas teu esposo abriu, tua esposa abriu, teu filho abriu através da internet e deixou ele entrar. Escutar um louvor que não, um louvor não, uma música que não agrada ao Senhor naquele lugar. Despertar um sentimento através daquela música. Tem brechinha, sabe? Consagra teu lar ao Senhor. Se você não tem um parceiro de oração na tua casa, vou te dizer um segredo. Espera todo mundo sair. Coloca um louvor bem alto e vai de cômodo em cômodo, consagrando a tua casa ao Senhor. Passa a tua mão nas portas e diz que o sangue de Cristo esteja protegendo essa casa e não permita que ninguém entre com o espírito que não seja do Senhor nesse lugar. Vai na tua sala e profetiza que dali ninguém vai assistir coisas que não edificam. Vai na tua cozinha e diz, Senhor, isso aqui é laboratório de vida, que não haja morte nessas panelas. Como disse o profeta, pode comer, que agora tem vida na panela. Eu oro pelas panelas, sabia? Para que Deus dê vida naquele alimento. Vai no quarto e ora para que o Senhor tire todo espírito de prostituição, de traição, que aquilo seja um lugarzinho consagrado ao Senhor, onde muito amor vai ser gerado. Vai no quarto dos teus filhos, profetiza, profetiza, diz coisas boas para ele. É uma abençoada do Senhor. É uma pessoa com a mente brilhante. Nós somos filhos de um Deus que criou tudo pela palavra. Então, se eu sou filho dele, eu tenho as mesmas características dele. Então, o que eu falo faz diferença. Quando você diz, meu filho não tem jeito, está repreendido em nome de Jesus. Tem jeito sim. Todos têm jeito. Quem criou, refaz. Então profetiza, meu filho é uma bênção, meu filho sabe cantar, louvar a Deus como nunca. Pode nem estar cantando, mas ele canta lindo para o Senhor, ele é um levita de Deus, vai profetizando coisa boa. Passa nos banheiros, tira todo espírito de prostituição. Senhor Deus, que essa água lave como o teu sangue lava. Nós não queremos apenas uma limpeza externa, limpa por dentro também, Senhor.
Vai andando pela tua casa, na mesa, Senhor Deus, que aqui seja um lugar de reunião sagrada. Assim como foi na ceia do Senhor, senta conosco, Pai, porque um dia nós vamos sentar na tua mesa. Mas enquanto isso, fica na nossa mesa e ceia conosco. E vai cantando e vai expulsando o diabo de todo lugar daquela casa. E você vai ver que você vai chorar, você vai se emocionar, você vai ter medo. Algumas coisas podem acontecer, mas você continua em intercessão, consagrando a tua casa ao Senhor. Faz isso. Depois você me diz se deu certo ou não. Mas agora eu vou convidar você para fechar os teus olhos e orar comigo. Deus, de novo nós vamos entrando na tua presença. Eu imagino que quando eu me inclino, o Senhor já conhece a falha que eu tenho no cabelo aqui atrás. Eu imagino que o Senhor tem essa visão de mim. Porque todos os dias eu me abaixo diante do Senhor, porque eu sei que o meu socorro vem do alto. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a minha oração. Obrigado porque o Senhor sempre ouve a oração de cada um que está aqui nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos enche de poder. A gente tão frágil, tão pequeno. O Espírito Santo poderia ter escolhido qualquer lugar desse universo para reinar, para morar. E ele escolheu morar dentro de um pecador, dentro de uma pecadora. E essa presença santa vai se espalhando no nosso sangue, na nossa mente, e nós vamos nos tornando santos, como o Senhor é. Deus, repreende todo o mal, dá uma palavra de ordem, e os laudos cairão por terra. Dá uma palavra de ordem, e a história muda. Levanta pessoas para nos ajudar. Derruba muros, obstáculos. Deus, nós sabemos que o Senhor é poderoso, não existe nada difícil para o Senhor. Usa de misericórdia com teu povo que está dormindo, Pai. Usa de misericórdia com eles, porque eles ainda não entendem que pouco tempo nos resta, que estamos indo para casa. Acorda a tua igreja, Senhor Deus, o noivo está vindo. Enche-nos do teu espírito de uma forma tão poderosa, que todas as pessoas queiram também viver essa vida. Levanta mulheres santas nessas casas para santificar os seus esposos e seus filhos. Levanta homens santos para santificar o seu lar e seus filhos. Transforma a nossa casa num templo, Senhor Deus, uma casa de oração. Tem muita gente aqui cansada, querendo desistir, porque os problemas são muitos. São, Pai. Os intercessores, eles são moídos. Eles passam por grandes provações, mas eles não saem da tua presença. E quem está na tua presença tem as asas do Onipotente cobrindo. E por isso 1.000 caem do lado, 10.000 à direita, e nós não somos atingidos. A nossa casa parece que vai se desmontar, mas a gente permanece firme diante do Senhor, na certeza de que a nossa casa não é aqui e nós não podemos estar desejando só as coisas deste mundo. Nós queremos salvação para a nossa família. Nós não queremos luxo, riquezas, bens. Isso, se vier, será para a tua honra e tua glória. Mas o nosso desejo é de salvação para os nossos. Acalma o nosso coração, tira de nós toda tristeza, toda angústia e dá-nos a alegria de estar na tua